Era uma mansão imponente, dessas que chamam atenção mesmo à distância. Os muros altos escondiam quase tudo, mas as janelas iluminadas à noite deixavam escapar um ar de mistério. Ali vivia uma família tradicional, rica, poderosa, que mantinha suas rotinas regidas por regras rígidas e uma formalidade que intimidava até quem apenas passava pelo portão. Mas para dentro daquela casa, alguém observava cada detalhe. Alguém cuja função era servir, anotar, registrar e, ao mesmo tempo, silenciar diante de tudo o que via. Essa pessoa era Marta, a governanta. Marta trabalhava há muitos anos naquela casa. Seus cabelos já estavam grisalhos e sua expressão sempre carregava um misto de seriedade e disciplina. Ela não era apenas uma funcionária qualquer. Era confiável, discreta e extremamente detalhista. Tinha o hábito de anotar tudo em um pequeno caderno de capa marrom que sempre carregava consigo. Horários, compromissos, manias dos patrões, gestos das crianças, mudanças repentinas no humor da senhora da casa, visitas inesperadas. Tudo ia parar nas páginas daquele diário silencioso. Era como se as paredes da mansão falassem. Mas quem realmente guardava a voz de tudo ali era Marta. Ela acreditava que seu dever era manter tudo em ordem, registrar para que nada fosse esquecido. No entanto, jamais poderia imaginar que justamente esse hábito, aparentemente inofensivo, a colocaria diante de um segredo capaz de mudar toda a história daquela família e abalar profundamente suas próprias certezas. Tudo começou em um final de tarde chuvoso. O céu estava escuro, os trovões ecoavam ao longe, e a mansão parecia ainda mais sombria. Marta percorria os corredores como sempre fazia, verificando se as janelas estavam bem fechadas, se as cortinas estavam alinhadas, se os abajures estavam acesos nos lugares certos. Para muitos aquilo seria excesso de zelo, mas para ela era disciplina. Ela parou diante da biblioteca, uma das salas mais bonitas da casa. Ali as estantes iam do chão ao teto, repletas de livros antigos, muitos herdados de gerações passadas. Havia também uma poltrona de couro, onde o senhor da casa, Dr. Henrique, costumava passar horas lendo ou apenas refletindo em silêncio. Marta sempre respeitou aquele espaço como se fosse sagrado, mas naquela noite, ao ajeitar as cortinas, notou algo diferente. Sobre a mesa havia uma pasta de couro aberta com vários documentos espalhados. Marta se aproximou para organizá-los como sempre fazia, mas então percebeu uma fotografia caída no chão. Era uma imagem antiga, desbotada pelo tempo. Um casal sorridente, abraçado, em um cenário que parecia não combinar com a elegância da mansão. Estavam em uma rua simples, talvez do interior. O homem da foto mais jovem era inconfundível. Era o próprio Dr. Henrique, mas a mulher ao lado dele, sorridente, de olhar doce, não era a esposa atual, Dona Helena. Marta congelou. O que aquela foto fazia ali? Antes que pudesse raciocinar, ouviu passos se aproximando. Rapidamente recolocou a foto dentro da pasta, alinhou os papéis e fingiu estar apenas ajustando o abajur. Henrique entrou na sala como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou-a com um leve aceno e sentou-se em sua poltrona habitual. Marta saiu discretamente, mas dentro dela algo havia mudado. Ela anotou em seu caderno. Foto antiga na biblioteca. Mulher desconhecida. Data 14 de abril. As anotações de Marta sempre foram simples, objetivas, mas desta vez havia algo que lhe inquietava. Quem era aquela mulher? Por que a foto estava ali em meio a documentos importantes? A chuva do lado de fora parecia ecoar suas próprias dúvidas. Os dias seguintes foram de silêncio, mas Marta não conseguia deixar de reparar em pequenas mudanças. O Dr. Henrique estava mais tenso, passava mais tempo trancado na biblioteca e parecia evitar longas conversas com a esposa. Dona Helena, por sua vez, se mostrava mais fria, mais distante, como se também soubesse de algo que não dizia. Marta, fiel ao seu hábito, anotava tudo. Senhor Henrique, inquieto. Dona Helena, calada. Atmosfera tensa. Até então poderia ser apenas uma fase ruim, mas Marta já havia aprendido que naquela casa nada era por acaso. As paredes guardavam segredos, e ela era testemunha silenciosa de tudo. Uma noite, enquanto verificava os quartos, ouviu vozes na sala de estar. Aproximou-se em silêncio e reconheceu a voz de Dona Helena. Ela dizia com firmeza: "Eu já sei, Henrique. Não adianta esconder." O coração de Marta disparou. Ela se afastou sem querer ouvir mais,
mas aquelas palavras a perseguiram até o quarto de serviço, onde mal conseguiu dormir. No dia seguinte, ao passar pela biblioteca novamente, viu que a pasta de couro havia desaparecido. Nenhum documento, nenhuma foto, nada restava sobre a mesa. Mas Marta já tinha visto o suficiente para saber que algo estava prestes a vir à tona. O que ela não imaginava era que em breve deixaria de ser apenas uma espectadora e seria parte direta da revelação. O caderno de capa marrom, que sempre foi apenas um registro de rotina, se transformaria em uma chave perigosa. Ela anotava tudo, mas jamais imaginou presenciar aquilo que estava prestes a acontecer. Nos dias que se seguiram, Marta não conseguia afastar da mente a imagem daquela fotografia. Enquanto polia os móveis da sala de jantar ou arrumava as roupas nos armários, sua mente voltava insistentemente àquela mulher desconhecida. Quem seria ela? Por que parecia sorrir tão espontaneamente ao lado de Henrique, alguém que agora se mostrava tão sisudo, tão contido dentro das paredes da mansão? As dúvidas começaram a corroer o silêncio que sempre havia regido a rotina da governanta. O ambiente da casa estava cada vez mais carregado. Dona Helena percorria os corredores com passos duros, quase sempre em silêncio, mas seus olhares eram cortantes. Marta, que conhecia a senhora como poucas pessoas, percebia que algo queimava por dentro dela, mesmo que em público ela se mantivesse elegante e contida. Já Henrique parecia ausente, mergulhado em pensamentos, gastando longas horas na biblioteca. As crianças, Rafaela e Luiz, sentiam a mudança no ar e tornavam-se mais retraídas, brincando menos e observando mais. A mansão, que já tinha seus ares de frieza, parecia agora ainda mais sufocante. Certa manhã, enquanto servia o café, Marta presenciou um diálogo tenso. Dona Helena perguntou com voz baixa, mas firme: "Henrique, até quando você vai insistir nesse silêncio?" Ele a olhou por alguns segundos, e a tensão entre eles era quase palpável. "Não é hora de falar sobre isso." "Helena?" Foi tudo o que disse antes de se levantar e sair da sala, deixando a xícara intacta sobre a mesa. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, segurando a porcelana com tanta força que parecia que iria quebrá-la. Marta desviou os olhos, mas dentro dela registrou: confronto no café. Assunto oculto. Atmosfera insuportável. A cada página escrita em seu caderno marrom, Marta sentia que estava, sem querer, construindo um registro de algo que ultrapassava os limites da rotina doméstica. Era quase como se estivesse documentando um mistério que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. Numa tarde, recebeu a tarefa de organizar alguns armários no andar superior. Enquanto dobrava roupas e alinhava objetos, encontrou um envelope esquecido no fundo de uma gaveta. Dentro havia algumas cartas antigas, amareladas pelo tempo. Marta sabia que não deveria ler, mas algo a impeliu. Abriu discretamente uma delas e leu apenas algumas linhas. Eram cartas de amor, carregadas de emoção, assinadas por uma mulher chamada Clara. O destinatário era ninguém menos que Henrique. O choque percorreu seu corpo. A foto na biblioteca agora ganhava sentido. Clara era a mulher da imagem. Mas quem era ela, afinal? E por que aquelas cartas estavam escondidas? Marta guardou novamente o envelope, tentando deixar tudo como estava, mas sua mente já estava tomada por um turbilhão. Anotou em seu caderno: cartas de Clara, relação antiga com Henrique, guardadas em segredo. Naquela mesma noite, Marta ouviu passos apressados no corredor. Era Dona Helena, caminhando nervosa, quase como se buscasse algo. Seguiu-a discretamente e viu quando ela entrou no escritório do marido. Helena revirava gavetas, olhava atrás de livros, procurava com desespero. Quando encontrou a pasta de couro, soltou um suspiro contido e levou-a consigo. Marta, escondida na sombra do corredor, não ousou se mover até que Helena desapareceu escada acima. Na manhã seguinte, o clima era ainda mais estranho. Henrique parecia irritado, como se soubesse que algo lhe havia sido tirado. Helena, por outro lado, parecia firme, quase vitoriosa, como alguém que tinha em mãos uma carta definitiva. As crianças, confusas, observavam os pais com uma inocência que cortava o coração de Marta. E assim ela seguia, anotando tudo linha por linha, página por página, sem compreender aonde aquelas descobertas iriam levá-la. Até que numa noite silenciosa, presenciou algo que mudaria tudo. Era tarde, quase meia-noite. Marta costumava fazer sua ronda final antes de dormir. Passava pelos quartos,
Certificava-se de que as luzes estavam apagadas, de que as portas estavam trancadas. Quando chegou ao corredor próximo à biblioteca, ouviu vozes baixas. Aproximou-se em silêncio, encostando-se à parede. Dentro da sala estavam Henrique e Helena, em um diálogo que parecia o auge de toda a atenção acumulada. Você escondeu isso de mim por todos esses anos? Helena exclamava, sua voz quebrada pela raiva. Eu fiz o que era necessário, respondeu Henrique, tentando manter a calma. Necessário? Mentir sobre uma vida inteira. Fingir que nada existiu? Marta sentiu seu coração bater descompassado. O que estava acontecendo ali não era apenas uma briga conjugal. Era algo mais profundo, mais sombrio. E quando Helena ergueu a voz novamente, a governanta percebeu que aquele era apenas o início de uma revelação que iria mudar o destino de todos. Ela segurou o caderno com força, sem coragem de anotar nada naquele momento. Estava presenciando algo que jamais havia imaginado testemunhar. Naquela noite, Marta demorou a adormecer. As palavras que ouvira ecoavam em sua mente como marteladas. Vida inteira, mentir, fingir. Que segredo era aquele que parecia corroer os alicerces daquela família? O silêncio da mansão era pesado, e o tic-tac do velho relógio da sala de estar parecia zombar de sua inquietação. Pela manhã, tudo parecia normal. Helena surgiu impecavelmente vestida, como se nada tivesse acontecido. Henrique, no entanto, estava diferente. Seus olhos vermelhos denunciavam uma noite mal dormida. Marta, enquanto servia o café, fingia indiferença, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora. Sentia-se uma cúmplice involuntária de algo que, até aquele momento, ainda não conseguia nomear. Enquanto organizava os quartos, Marta decidiu revisitar o envelope que encontrara. A imagem de Clara sorrindo ao lado de Henrique a assombrava. Voltou à gaveta com passos cuidadosos, abriu-a e retirou as cartas mais uma vez. Leu com mais atenção agora. Clara escrevia com paixão, descrevendo momentos vividos em segredo, encontros furtivos, promessas eternas. Um dia, Henrique, ninguém poderá nos separar. Marta sentiu um arrepio. O que aquelas cartas significavam? Seria Clara apenas uma antiga paixão apagada pelo tempo? Ou haveria algo mais? Anotou no caderno, mas desta vez, em vez de palavras secas e objetivas, sua escrita era carregada de emoção. Estava começando a se sentir parte daquilo, como se cada descoberta a envolvesse mais profundamente. À noite, enquanto recolhia a louça do jantar, ouviu Helena conversando em voz baixa ao telefone. Aproximou-se discretamente da porta entreaberta e captou algumas palavras. Eu sei de tudo agora, disse Helena, a voz firme. Ele não pode mais esconder. Está nas minhas mãos. Marta estremeceu. A quem Helena se referia? Quem estava do outro lado da linha? Dias se passaram, e o clima na casa tornava-se cada vez mais denso. Henrique parecia cada vez mais aflito, como alguém prestes a enfrentar um julgamento. Helena, ao contrário, estava fria, calculista, como se tivesse assumido o controle da situação. Rafaela e Luiz, as crianças, estavam mais caladas do que nunca, como se percebessem que algo de terrível rondava os pais. Foi numa tarde chuvosa que Marta testemunhou a primeira cena que a fez compreender a gravidade de tudo. Estava na cozinha quando ouviu um estrondo vindo da sala. Correu até lá e encontrou Henrique de pé, trêmulo enquanto Helena segurava nas mãos uma pasta aberta, cheia de documentos. Então é verdade, disse ela, a voz embargada. Você mentiu para todos nós. Henrique tentou se aproximar, mas Helena recuou. Eu fiz isso para proteger vocês, respondeu ele. Proteger? Ou para esconder sua vergonha? As palavras cortaram o ar como lâminas. Marta, escondida atrás da porta, cobriu a boca com a mão para não soltar um suspiro. O que havia naquela pasta? Que verdade tão devastadora poderia abalar tanto aquela família? Naquela noite, Marta não conseguiu se conter. Escreveu longas páginas em seu caderno, descrevendo cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Mas, pela primeira vez, ela se perguntou se estava indo longe demais. Era apenas uma governanta, alguém que deveria manter-se à margem. No entanto, era impossível ignorar o que presenciava. Dias depois, algo aconteceu que transformou todas as suspeitas em certeza. Marta estava na biblioteca, limpando discretamente as prateleiras, quando encontrou entre os livros um retrato escondido. Era Clara novamente, mas desta vez com uma criança pequena nos braços,
No verso, uma anotação em caligrafia delicada. Para o papai com amor. Clara e Sofia. O chão pareceu sumir sob os pés de Marta. Sofia, uma criança. Uma filha que Henrique jamais mencionara. Seu coração disparou. O segredo agora tinha nome, rosto e história. E se Helena havia descoberto isso, tudo fazia sentido. A raiva, o desprezo, a guerra silenciosa. Marta guardou o retrato no mesmo lugar, mas não conseguia mais pensar em outra coisa. Passou o resto do dia como uma sombra, movendo-se mecanicamente, mas com a mente em ebulição. Naquela noite, antes de fechar os olhos, escreveu no caderno: Segredo revelado. Uma filha escondida. Helena sabe. Henrique em desespero. Consequências inevitáveis. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a presenciar a cena que mudaria para sempre o destino daquela casa. A tempestade daquela noite parecia refletir a tensão que pairava dentro da casa. Os trovões sacudiam as janelas, e cada clarão iluminava brevemente os rostos aflitos que se escondiam por trás de sorrisos forçados. Marta, acostumada a ler gestos e silêncios, sentia que algo estava prestes a explodir. Helena, sentada na sala, observava o relógio antigo da parede como quem espera o momento certo de executar um plano. Henrique, ao lado, tentava se manter calmo, mas o tamborilar nervoso de seus dedos no braço da poltrona denunciava o caos interior. Os filhos estavam no andar de cima, recolhidos mais cedo, poupados de presenciar a crescente tempestade familiar. Marta trazia a bandeja de chá quando ouviu Helena romper o silêncio com uma frieza cortante. Henrique, até quando você pretende me tratar como uma idiota? Ele suspirou fundo, tentando evitar o confronto. Helena, não é o momento. As crianças? As crianças? Interrompeu, levantando-se de súbito. Não ouse usar nossos filhos como desculpa. Eu sei da Clara, Henrique. Sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Marta pensou que até o vento lá fora tivesse parado. Ela congelou atrás da porta, apertando contra o peito o caderno que jamais a abandonava. Henrique levantou-se, andando de um lado para o outro como uma fera encurralada. Você não entende, murmurou. Helena deu uma risada amarga. Eu entendo melhor do que você imagina. Você teve outra vida, outra mulher, e até outra filha. Henrique parou, o rosto desmoronando em desespero. Como você descobriu? Não subestime minha inteligência, respondeu Helena, aproximando-se. Há anos eu percebia suas ausências, suas desculpas, mas agora tenho provas. Documentos, cartas, fotografias. Nada mais pode ser escondido. Marta sentiu um calafrio. A revelação estava completa. A filha, Sofia. O segredo que corroía Henrique havia sido finalmente exposto. Ele tentou se aproximar de Helena, mas ela recuou, com lágrimas nos olhos. Você não percebeu o que fez conosco? Disse a voz embargada. Você destruiu a confiança, a base da nossa família, e o pior, você me deixou viver uma mentira durante todos esses anos. Henrique ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com desespero. Eu nunca deixei de amar você, Helena. Mas Clara foi um erro do passado. Um erro que trouxe consequências que eu não soube enfrentar. Eu não podia abandoná-la quando ela mais precisava. Sofia é inocente. Ela não pediu para nascer. As palavras ecoaram como flechas no coração de Helena. Marta, do outro lado, mal conseguia respirar. Sentia-se como uma intrusa em uma peça de teatro proibida, mas ao mesmo tempo incapaz de sair. Precisava registrar. Precisava anotar. Como se sua caneta fosse a única testemunha confiável daquele drama. Helena afastou as mãos bruscamente. Eu não sei se consigo perdoar. Eu não sei se consigo olhar para você da mesma forma. Henrique chorava, implorando em silêncio por uma chance. Pelo menos me ouça até o fim. Você precisa entender o que realmente aconteceu. E então, pela primeira vez, Marta percebeu que a verdade ainda não havia sido totalmente dita. Se existia uma filha, existia também uma história por trás dela. Uma narrativa que Henrique guardava a 7 chaves e que agora, inevitavelmente, seria revelada. O trovão seguinte estremeceu a casa, e no reflexo da janela, Marta viu seu próprio rosto pálido, como se ela mesma fizesse parte daquele segredo. Naquela noite, antes de deitar, escreveu com mãos trêmulas. Confronto inevitável. Segredo revelado. Uma filha escondida. Mas há mais por vir.
Ele ainda não contou tudo. E no fundo do peito, Marta sentia que a cena seguinte poderia ser a mais devastadora de todas. Henrique permaneceu ajoelhado, mas agora parecia ainda menor diante da grandeza da dor de Helena. Seus olhos marejados buscavam o perdão que talvez jamais viesse, e a cada segundo de silêncio, a distância entre os dois crescia. Marta, escondida atrás da porta entreaberta, apertava seu caderno contra o peito, como se assim pudesse controlar o coração que ameaçava saltar-lhe pela boca. Helena, ainda trêmula, cruzou os braços, tentando manter firmeza. Então fale, Henrique. Se há mais para dizer, que seja agora. Quero a verdade, toda ela. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e começou. Foi há mais de 17 anos. Muito antes de termos nosso primeiro filho. Eu estava em uma viagem a trabalho longe de casa, em um momento em que me sentia perdido. Não era falta de amor por você, Helena. Nunca foi. Mas eu estava frágil. E Clara apareceu como quem oferece abrigo a um homem cansado demais para pensar. Helena baixou o olhar, as lágrimas rolando silenciosas. Cada palavra era como um punhal que perfurava de novo uma ferida aberta. Eu a procurei algumas vezes, mas quando entendi que havia ultrapassado um limite perigoso, tentei cortar qualquer contato. Só que já era tarde. Clara estava grávida, confessou a voz embargada. Marta sentiu as pernas tremerem. Era a confirmação de tudo o que ela anotara em suas suspeitas. Sofia, a filha escondida, não era apenas um rumor. Era carne, era sangue. Era uma vida inteira construída na sombra do silêncio. Henrique continuou, sua voz falhando. Eu quis contar a você naquela época. Deus sabe quantas vezes cheguei à porta da nossa casa, decidido a abrir meu coração. Mas toda vez que eu via você sorrindo, sonhando com nosso futuro, eu não tive coragem. Eu não suportava a ideia de despedaçar o que tínhamos. Então fiz a pior escolha. Escondi. Helena ergueu o rosto, agora tomado de indignação. Esconder? Você me roubou o direito de decidir. Você me obrigou a viver uma vida construída em cima de uma mentira. Henrique se aproximou mais, mas ela recuou um passo. Eu não queria que você sofresse. Eu pensei que poderia assumir minha responsabilidade com Clara e Sofia sem que isso chegasse até você. Clara nunca me pediu nada além de ajuda. Eu dei sustento, dei apoio, mas nunca mais. Nunca mais voltei a viver nada com ela. A respiração de Helena se acelerou. As palavras ecoavam como trovões dentro de si. E você acha que isso torna as coisas melhores? Você não entende, Henrique. O amor não sobrevive de meias verdades. Henrique caiu sentado no sofá, derrotado. Eu sei. Sua voz era quase um sussurro. E é por isso que agora estou aqui, implorando que me escute. Eu não posso apagar o que fiz, mas posso ser sincero daqui em diante. Marta, atrás da porta, escrevia com rapidez. Confissão completa. Segredo que atravessa décadas. Dor de uma esposa traída. O coração de uma família por um fio. Suas mãos tremiam tanto que a letra saía torta. Mas ela precisava registrar cada palavra, como se aquele relato fosse parte de algo maior, algo que um dia seria revelado ao mundo. Helena se sentou lentamente, como quem não tem mais forças para sustentar o próprio corpo. E Sofia? Perguntou quase num sussurro. Onde ela está agora? Henrique ergueu o olhar e Marta percebeu ali um brilho estranho, uma mistura de orgulho e arrependimento. Ela cresceu. Está se tornando uma mulher incrível. Inteligente, sensível, cheia de sonhos. Eu a visitei algumas vezes, em segredo. E cada vez que a vi, senti culpa e amor ao mesmo tempo. Amor por uma filha que nunca pude assumir. Culpa por esconder de você, de nossa família. Helena fechou os olhos e as lágrimas finalmente romperam em soluços. Quantas vezes ela perguntou por você? Quantas vezes essa menina viveu sem entender por que o pai só vinha às escondidas? Henrique chorava também. Mais do que eu posso suportar lembrar. Mas agora eu sei que não posso continuar assim. Preciso unir esses dois mundos. Preciso trazer Sofia para a nossa vida. A frase caiu como um raio. Marta quase deixou escapar um gemido. Helena, atônita, o encarou como se não o reconhecesse. Você perdeu o juízo, Henrique. Depois de tudo, quer colocar essa menina aqui no meio dos nossos filhos, da nossa casa, como se fosse simples? Ele segurou a cabeça entre as mãos. Não é simples. Mas é o certo. Eu não posso continuar dividindo minha vida em dois pedaços.
Sofia merece mais do que migalhas e você merece a verdade. O relógio da parede marcou a meia-noite e o som grave ecoou pela sala, como se decretasse o início de uma nova era. Marta, com o coração disparado, escreveu as últimas linhas daquela noite. A revelação não terminou. A filha escondida precisa aparecer. O encontro entre duas famílias é inevitável, e ao deitar-se em seu quarto, não conseguiu dormir. Porque agora, mais do que nunca, sabia que em breve presenciaria algo que mudaria para sempre. Não apenas a vida de Helena e Henrique, mas a dela também. Na manhã seguinte, o silêncio naquela casa era tão pesado que Marta mal conseguia respirar. Helena não saiu do quarto. Henrique andava de um lado para o outro pelo corredor, como um prisioneiro que espera a sentença. Os filhos do casal, que nada sabiam, notavam apenas que o clima estava estranho, mas seguiam com suas rotinas. Marta, no entanto, sabia que o dia seria decisivo. Durante o café, Helena desceu as escadas com o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Não olhou para Henrique, apenas sentou-se e tomou um gole de café frio. Marta observava de longe, fingindo arrumar a mesa. De repente, Helena quebrou o silêncio. Se você quer mesmo trazer essa menina para dentro da nossa vida, que seja. Mas saiba que não faço isso por você, Henrique. Faço porque nenhuma criança merece crescer nas sombras. Henrique ergueu os olhos surpreso. Helena, você não imagina o que isso significa. Ela levantou a mão, cortando qualquer tentativa de aproximação. Não me agradeça. Ainda não. Eu não sei como vou reagir quando olhar para ela. Mas se você quer apresentá-la, faça isso logo. O coração de Marta disparou. Aquilo significava que Sofia, a filha oculta, finalmente seria trazida para dentro daquela casa. Na tarde daquele mesmo dia, Henrique saiu apressado. Marta sabia exatamente para onde ele ia: buscar Sofia. Enquanto ele não voltava, Helena caminhava pela sala de forma inquieta, como uma leoa enjaulada. A cada minuto, olhava para o relógio como se quisesse acelerar o tempo e, ao mesmo tempo, congelá-lo. O som do portão se abrindo fez todos os músculos de Helena se contraírem. Marta correu discretamente até a escada, onde poderia observar sem ser notada. O coração dela batia no mesmo ritmo acelerado da patroa. Henrique entrou pela porta, e atrás dele uma jovem. Sofia tinha 17 anos. Seus cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros. Os olhos grandes e vivos traziam uma mistura de inocência e maturidade precoce, a marca de quem crescera com perguntas sem resposta. Vestia roupas simples, mas carregava uma postura firme, quase desafiadora, como se já estivesse acostumada a enfrentar olhares de julgamento. Helena prendeu a respiração. A semelhança entre Sofia e Henrique era gritante. Ninguém poderia negar que aquela jovem era filha dele. Helena. Henrique começou com a voz vacilante. Esta é Sofia. A jovem deu um passo à frente e, com um fio de voz, disse: Boa tarde. Helena não respondeu de imediato. Observava cada traço, cada gesto. Havia raiva em seus olhos, mas também uma dor profunda, misturada a uma compaixão que ela tentava sufocar. O silêncio se tornou insuportável. Marta, ainda escondida, apertava o caderno contra o peito, registrando mentalmente cada detalhe para depois anotar. Foi Sofia quem quebrou o gelo. Eu sei que não devia estar aqui. Eu sei que a minha presença machuca, mas eu não pedi para nascer nesse segredo. As palavras simples e diretas atingiram Helena em cheio. Seus lábios tremeram, e por um instante parecia que iria desabar. Mas respirou fundo e, em vez disso, caminhou lentamente até a jovem. Você gosta de música? Perguntou de repente. Sofia piscou, surpresa com a pergunta inesperada. Gosto. Canto no coral da escola. Helena assentiu, sem olhar para Henrique. Eu também cantava quando era jovem. Foi uma faísca. Pequena, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a barreira de gelo que havia entre elas. Henrique observava em silêncio, lágrimas escorrendo discretas. Marta, em seu canto, mal conseguia acreditar no que via. As duas mulheres, ligadas pelo mesmo homem e separadas por um muro de segredos, agora trocavam as primeiras palavras de um diálogo que mudaria para sempre suas vidas. Sofia, então, arriscou um passo mais ousado. Eu não quero tomar nada de você. Só quero conhecer quem eu sou. Helena fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras arrancassem um peso de dentro dela.
E quando os abriu novamente, havia ali não apenas dor, mas também uma centelha de aceitação. Então venha. Helena estendeu a mão. Sente-se conosco. A cena parecia suspensa no tempo. Marta sentiu as lágrimas escorrerem em silêncio. Aquilo era maior do que ela poderia ter imaginado quando começou a anotar os segredos daquela casa. E, enquanto Sofia se aproximava e se sentava ao lado de Helena, Marta escreveu em sua mente a frase que definiria aquele momento. O encontro aconteceu. O passado e o presente finalmente dividem a mesma mesa. Mas será que o futuro poderá suportar esse peso? Os dias seguintes foram uma mistura estranha de silêncio, tensão e tentativas tímidas de aproximação. Sofia começou a frequentar a casa como uma convidada, que não sabia exatamente onde podia pisar. Helena, apesar da coragem inicial, travava batalhas internas a cada olhar que lançava para a jovem. Marta, como sempre, observava tudo. Com o caderno de anotações já cheio de detalhes que pareciam formar um enredo maior do que qualquer novela. No primeiro jantar oficial em que Sofia se sentou à mesa com a família, o ar estava pesado. Os filhos de Helena e Henrique estranhavam a presença daquela garota desconhecida. Laura, a mais velha, de apenas 15 anos, observava Sofia com desconfiança. Rafael, de 11, tentava puxar conversa, inocente demais para perceber os abismos que separavam todos ali. Então, você estuda onde? Perguntou Rafael, mexendo a sopa com a colher. No colégio público do bairro vizinho, respondeu Sofia, tentando manter a voz firme. Laura torceu o nariz. Público? Helena lançou um olhar cortante para a filha, repreendendo-a em silêncio. Sofia apenas baixou os olhos, acostumada a esse tipo de reação. Henrique tentou amenizar a situação. Ela é uma ótima aluna. Sempre foi. Helena manteve a postura, mas sua mão tremia levemente ao segurar o copo de vinho. Marta, em pé atrás da mesa, notou o detalhe e registrou mentalmente. Helena luta contra sentimentos que não consegue controlar. Entre raiva e compaixão, a linha é tênue. Conforme os dias passavam, pequenas interações iam acontecendo. Sofia ajudava Helena na cozinha, tímida, mas disposta. Cantava baixo enquanto lavava a louça. E certa tarde, Helena entrou e a ouviu cantarolar a mesma música que ela mesma costumava cantar quando jovem. Ficou paralisada por alguns segundos antes de sair sem dizer uma palavra. Marta, escondida no corredor, quase deixou cair o caderno de tão emocionada. Mas se havia momentos de aproximação, havia também instantes de ruptura. Em uma tarde chuvosa, Helena encontrou Sofia folheando um álbum de fotos antigas da família na sala. A jovem olhava atentamente para uma foto de Henrique, abraçado com Helena, em uma viagem à praia. Não toque no que não é seu. Helena exclamou mais alto do que pretendia. Sofia se assustou, fechando o álbum imediatamente. Eu só estava olhando. Pois não olhe, Helena disse, sua voz trêmula entre a autoridade e a dor. Sofia deixou o álbum sobre a mesa e saiu rapidamente, as lágrimas já brotando nos olhos. Foi a primeira vez que Marta viu Helena chorar em silêncio, sozinha, depois de uma explosão de raiva. A governanta escreveu: ela a afasta porque a semelhança é insuportável. Mas é justamente essa semelhança que aprende. No entanto, a maior virada aconteceu em um sábado de manhã. Henrique havia saído para resolver assuntos do trabalho e as crianças estavam no quarto. Marta limpava o corredor quando ouviu vozes vindas da sala. Helena e Sofia estavam frente a frente. Você me odeia, não é? Perguntou Sofia, a voz embargada. Helena a olhou com olhos marejados. Não, eu não te odeio. Eu odeio o que você representa. Sofia respirou fundo. Eu não pedi para ser filha dele, mas eu também tenho o direito de existir. As palavras, simples e diretas, foram como facas cortando a resistência de Helena. Ela caiu no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Sofia, hesitante, se aproximou e, sem saber de onde tirava coragem, colocou a mão no ombro da madrasta. Helena não a afastou. Marta, parada à porta, sabia que estava presenciando algo que mudaria a dinâmica daquela casa para sempre. Não ousou escrever nada naquele momento. Apenas deixou que as lágrimas escorressem. Naquele dia, Helena não disse nada. Mas quando Henrique voltou para casa, encontrou a esposa e a filha no mesmo sofá, em silêncio lado a lado. Não era perdão ainda. Não era aceitação plena. Mas era o início de algo novo,
frágil, delicado, quase invisível, e por isso mesmo poderoso. Marta escreveu em seu caderno mais tarde: às vezes, o amor nasce do que mais nos fere. Helena descobriu isso sem querer. Sofia apenas esperava ser vista. E eu mais uma vez anotei a história que ninguém mais ousaria contar. O clima na mansão parecia mais leve após aquele momento silencioso entre Helena e Sofia no sofá, mas a paz era apenas aparente. As palavras ditas naquela manhã ecoavam na mente de todos, principalmente na de Helena, que agora se via diante de um dilema interno. Continuar a alimentar a rejeição que sentia ou, finalmente, ceder à verdade que tanto tentava negar. Marta, sempre atenta, percebia cada detalhe. O modo como Helena suspirava antes de falar com Sofia. O jeito como Henrique olhava, esperançoso, sempre que via as duas juntas. E o olhar da jovem, que ainda carregava um medo profundo de ser novamente expulsa daquele espaço que começava a chamar de lar. Foi numa noite de domingo que a tensão tomou um rumo inesperado. A família estava reunida para o jantar e Henrique trouxe um envelope em mãos. Recebi isso hoje cedo, disse ele, colocando o envelope sobre a mesa. Helena arqueou as sobrancelhas. O que é isso? Henrique hesitou antes de responder. São documentos. Do advogado. Ele quer que oficializemos a situação da Sofia. Como parte da família. Um silêncio cortante tomou conta da sala. Sofia arregalou os olhos quase sem acreditar. Laura deixou escapar um resmungo de indignação. Como assim, pai? Ela vai ser o quê exatamente? Henrique pigarreou tentando manter a calma. Legalmente, quero reconhecê-la como minha filha. Dar meu sobrenome a ela. Helena apertou os talheres com tanta força que parecia que eles poderiam se entortar em suas mãos. Você fez isso sem me consultar? Sua voz saía baixa, mas carregada de fúria. Henrique a olhou com pesar. Eu não fiz nada ainda. Trouxe para conversarmos. Mas é o certo. O certo para quem? Helena rebateu. Para você aliviar a sua culpa? Para apagar anos de mentira? Sofia, que até então permanecia calada, não aguentou. Eu não pedi nada disso. Gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria ser aceita, só isso. Ela se levantou bruscamente e correu para o quarto de hóspedes, batendo a porta com força. Laura também saiu da mesa, bufando de raiva. Rafael, sem entender completamente, começou a chorar. Helena levantou-se em seguida, deixando Henrique sozinho à mesa, com os documentos ainda fechados sobre o prato. Do canto da sala, Marta observava tudo em silêncio. O caderno ainda fechado em suas mãos. Aquela cena era tão intensa que ela não conseguiu escrever nada no momento. Apenas gravou cada detalhe em sua mente. As palavras, os gestos, as lágrimas, o peso de cada silêncio. Mais tarde, no quarto, Helena confrontou Henrique. Você está disposto a destruir nossa família por ela? Henrique respirou fundo. Eu não quero destruir nada, Helena. Quero reparar. Helena quase riu, mas a dor em sua voz impediu. Você não tem ideia do que está pedindo de mim. Henrique tentou se aproximar, mas ela se afastou. Não me toque. Eu não sou a vilã dessa história, Henrique. Foi você quem escondeu tudo. Foi você quem mentiu. E agora espera que eu simplesmente abra os braços e sorria? Henrique baixou a cabeça. Eu só espero que você encontre um lugar. Aqui dentro, ele apontou para o próprio peito. Para perdoar. Helena virou-se, deixando-o sozinho. Naquela madrugada, Marta escreveu em seu caderno. O perdão é a chave que todos procuram, mas ninguém sabe onde encontrar. O passado insiste em bater a porta, e cada um precisa decidir se vai abrir ou se vai reforçar as trancas. No dia seguinte, a situação piorou. Sofia decidiu ir embora. Arrumou a pequena mala que havia trazido e, com lágrimas contidas, caminhou até a porta. Marta a encontrou e tentou impedir. Para onde você vai, menina? Eu não posso ficar aqui. Só trouxe dor. Marta segurou suas mãos. Não, querida. Você trouxe verdade, que a verdade dói, mas também liberta. Sofia a abraçou com força, como se fosse a única pessoa que realmente a enxergava. Foi nesse instante que Helena apareceu no corredor. Seus olhos encontraram os de Sofia, e por um momento tudo parou. O silêncio era tão pesado que Marta quase conseguia ouvir os batimentos dos corações. Helena deu um passo à frente e disse, com a voz embargada,
Se você for embora agora, vai ser para sempre. E eu não sei se estou pronta para perder você também. Sofia deixou a mala cair no chão. Marta fechou os olhos e, pela primeira vez, sorriu em silêncio. Depois daquela noite intensa em que Sofia quase foi embora, algo mudou na mansão. O ar parecia mais denso, como se todos soubessem que uma decisão estava prestes a ser tomada. Helena, apesar de relutante, não conseguia esquecer as palavras que havia dito. Se você for embora agora, vai ser para sempre. Aquela frase não saiu da sua mente porque, no fundo, ela mesma sabia que estava implorando para não perder a filha que tanto tentava rejeitar. Na manhã seguinte, Helena entrou na cozinha mais cedo do que o habitual. Encontrou Marta preparando o café e, pela primeira vez em muito tempo, puxou conversa sem o tom de superioridade que sempre carregava. Ela está dormindo? Perguntou sem nem mencionar o nome de Sofia. Está sim. Marta respondeu com um leve sorriso. Acho que teve uma das primeiras noites tranquilas desde que chegou. Helena suspirou, mexendo distraidamente em uma xícara. Eu não sei se consigo, Marta. Não sei se consigo perdoar o Henrique. Não sei se consigo amar essa menina como ela merece. Marta a encarou firme, com uma serenidade que só anos de experiência podiam trazer. Amar não é algo que se decide da noite para o dia, dona Helena, mas é algo que se constrói, tijolo por tijolo, e às vezes a gente percebe que já ama antes mesmo de admitir. Helena desviou o olhar, como se aquelas palavras fossem fortes demais para enfrentar tão cedo. No decorrer daquela semana, ela tentou se aproximar. Gestos pequenos, quase imperceptíveis. Um prato a mais servido no jantar. Um cobertor dobrado sobre a cama de Sofia. Um boa noite sussurrado na porta do quarto. E cada detalhe, cada passo, Marta anotava com cuidado em seu caderno. Mas a paz que começava a nascer foi abalada de forma inesperada. Certa tarde, quando Sofia voltava da escola com a mochila pesada nas costas, encontrou Laura no jardim. A filha legítima de Helena e Henrique não conseguia lidar com a presença da meia-irmã. Você não entende, né? Disse Laura, cruzando os braços. Você entrou na nossa casa e bagunçou tudo. Sofia tentou se defender. Eu não pedi para nascer. Que eu não pedi para vir para cá. Pois devia ter ficado onde estava. Laura rebateu com crueldade nos olhos. Você nunca vai ser parte da nossa família. Nunca. As palavras caíram como pedras no coração de Sofia. Marta, que observava de longe, correu até o jardim para intervir. Mas a menina já havia se virado, correndo para dentro da casa. Helena, que assistira à cena pela janela, desceu as escadas apressada. Encontrou Sofia chorando no corredor e pela primeira vez não hesitou. Ajoelhou-se diante dela e a abraçou com força. Escute, Sofia. Sua voz tremia. Eu não sei como fazer isso direito. Eu não sei como ser mãe para você. Mas uma coisa eu sei. Você não está sozinha. E não vai estar. Sofia soluçava tanto que mal conseguia falar. Apenas retribuiu o abraço, como se aquilo fosse tudo o que esperava desde o início. Naquela noite, Helena chamou Laura para conversar. Sentaram-se na sala sob o olhar silencioso de Marta, que mais uma vez tinha o caderno nas mãos. Laura, eu sei que isso é difícil para você. Sei que sente como se tivesse perdido algo. Mas quero que entenda. Sua irmã não é sua inimiga. Laura revirou os olhos. Ela não é minha irmã. Helena respirou fundo, contendo as lágrimas. Ela é, e você vai ter que aceitar isso. Laura ficou em silêncio, cruzando os braços, mas dentro dela começava a surgir uma semente de dúvida. Henrique, que até então observava tudo em silêncio, finalmente falou. A família só é família quando suporta as tempestades. Senão não passa de um acordo de conveniência. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas revelador. Marta mais tarde escreveu em seu caderno. A rejeição fere como lâmina, mas o amor, mesmo tardio, é o único capaz de cicatrizar as feridas. A luta agora não é apenas pela aceitação de Sofia, mas pela reconstrução de uma família inteira. Mas o destino, cruel e imprevisível, não daria trégua. Dias depois, uma notícia inesperada chegou para abalar tudo novamente. A verdadeira mãe de Sofia havia reaparecido, e com ela, segredos que ninguém jamais imaginou que viriam à tona. A notícia chegou numa tarde chuvosa.
quando o telefone da mansão tocou. E Marta, como sempre, foi a primeira a atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina, firme e hesitante ao mesmo tempo, pediu para falar com Helena. Marta estranhou, mas passou o recado. Poucos minutos depois, Helena estava com o aparelho na mão ouvindo algo que a fez empalidecer imediatamente. Isso não pode ser verdade, murmurou quase sem voz. Sofia, que vinha descendo as escadas, notou o desespero no rosto da madrasta, mas não ousou perguntar. Helena desligou sem dizer nada, apoiou-se na parede e respirou fundo. Marta se aproximou preocupada. O que aconteceu? Era a mãe dela, Helena respondeu sem rodeios. A mãe biológica da Sofia, ela está voltando. Marta arregalou os olhos enquanto Sofia, ouvindo aquelas palavras, sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. No dia seguinte, a mulher chegou. Chamava-se Daniela, e sua presença era como uma tempestade que invade de repente um dia ensolarado. Alta, elegante apesar da vida dura, os olhos castanhos profundos carregavam segredos e mágoas. Quando a porta da mansão se abriu e ela entrou, o silêncio foi absoluto. Sofia a encarava como quem olha para um fantasma. Mãe? Sua voz saiu baixa, trêmula. Daniela sorriu com lágrimas nos olhos e abriu os braços. Minha filha. O abraço foi instantâneo, mas não trouxe apenas conforto. Trouxe confusão. Helena observava de longe, os braços cruzados, sem saber se sentia raiva ou compaixão. Henrique, por sua vez, permaneceu em silêncio, como se carregasse uma culpa antiga que agora vinha à tona. Depois do primeiro impacto, todos se reuniram na sala principal. Daniela pediu para contar sua versão, e cada palavra parecia cortar o ar. Eu errei. Errei muito. Quando soube da gravidez, não tive forças para enfrentar sozinha. Henrique estava ao meu lado, mas ela lançou um olhar pesado para ele. Não estava realmente. Eu me vi perdida, sem apoio, sem coragem. Então, eu fugi. Sofia chorava, Helena estava atônita e Marta, sentada discretamente em um canto, com seu inseparável caderno, registrava cada detalhe com a precisão de quem sabe que aquele momento mudaria tudo. E por que voltou agora? Helena quebrou o silêncio. A voz dura, quase cortante, porque não aguentei mais viver longe dela. Daniela apontou para Sofia, que tremia no sofá. Porque quero recuperar o tempo perdido. A confusão tomou conta da casa. Sofia, que mal começava a se sentir aceita, agora se via dividida entre duas mães. A que a rejeitava, mas começava a abrir o coração. E a que a abandonara, mas agora implorava por uma segunda chance. Nos dias que se seguiram, a tensão se transformou em rotina. Daniela queria recuperar a filha, levá-la para morar com ela, reconstruir uma vida juntas. Helena não aceitava, não depois de todo o esforço para finalmente reconhecer Sofia como parte da família. Henrique permanecia dividido, atormentado por lembranças do passado e pelo peso da traição. Sofia, por sua vez, sentia-se em um labirinto sem saída. Eu não sei o que fazer. Marta, confessou certa noite entre lágrimas no quarto da governanta. Se eu fico, sinto que estou traindo a minha mãe. Se eu vou embora com ela, sinto que estou traindo a dona Helena. Marta a abraçou como a filha que nunca tivera e disse com voz serena: Você não tem que escolher entre amar uma ou outra. O amor não é dividido, é multiplicado, mas precisa ter cuidado para não se perder tentando agradar a todos. Enquanto isso, Helena e Daniela travavam uma batalha silenciosa. Em cada refeição, em cada gesto, disputavam não apenas a guarda da menina, mas o direito de serem chamadas de mãe. Até que uma noite, em meio a uma discussão acalorada entre as duas mulheres, um segredo guardado há anos foi revelado. Daniela, com lágrimas escorrendo, gritou: Você não entende, Helena! Você não sabe o que é carregar a culpa de ter entregue a filha porque foi obrigada. A sala inteira ficou em silêncio. Henrique, pálido, abaixou a cabeça. Helena o encarou horrorizada. O que ela está dizendo, Henrique? Ele demorou alguns segundos para responder, mas a verdade veio como uma sentença. Foi isso mesmo. Eu pedi para ela ir embora. Eu não quis assumir a Sofia naquela época. Sofia arregalou os olhos, o coração disparando. Então, a culpa não foi dela? Perguntou com a voz embargada. Henrique não conseguiu responder. Helena levou a mão à boca, incrédula. Daniela chorava em silêncio.
E Marta, no canto da sala, fechou o caderno por um instante, sentindo o peso de presenciar um dos momentos mais devastadores da família. A verdade estava exposta, e nada jamais seria como antes. Sofia não conseguia dormir naquela noite. A revelação do pai a dilacerava por dentro como uma lâmina invisível. As palavras ecoavam em sua mente sem cessar. Eu pedi para ela ir embora. Eu não quis assumir a Sofia naquela época. Era como se, de repente, tudo o que acreditava ter sido um erro de sua mãe tivesse se transformado em uma traição paterna. Sentada na beira da cama, abraçada ao travesseiro, ela deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Helena tentou se aproximar, mas a menina virou o rosto. Não queria falar com ninguém, muito menos com o pai, que naquela noite se trancou no escritório, como se fosse possível se esconder da culpa. Marta, que caminhava pelos corredores silenciosos, ouviu o choro abafado e entrou no quarto com passos cuidadosos. Sentou-se ao lado de Sofia, passando a mão em seus cabelos como sempre fazia, quando a menina era pequena e tinha pesadelos. Ele me rejeitou antes mesmo de me conhecer, disse Sofia, a voz trêmula. Eu achei que minha mãe tinha me abandonado por fraqueza, mas na verdade foi ele quem me negou o direito de existir. Marta suspirou fundo. Não havia resposta pronta para aquela dor. Apenas apertou as mãos da menina e sussurrou. Às vezes, Sofia, os erros dos adultos não definem quem somos. Você não é a rejeição dele. Você é o milagre de ter sobrevivido a ela. Enquanto isso, no escritório, Henrique encarava uma garrafa de uísque sem coragem de abrir. Sentia-se um covarde. Revivia os dias em que, jovem e cheio de medo, não teve a coragem de assumir a filha. Achava que estava protegendo sua carreira, sua imagem, quando na verdade destruía vidas. Agora, vendo Daniela sofrer, Helena despedaçada e Sofia quebrada, percebia que o silêncio e a covardia eram fardos muito mais pesados do que qualquer escândalo teria sido. Na manhã seguinte, a atmosfera na mansão estava carregada. Helena mal falou com o marido, limitando-se a cuidar dos afazeres e evitar confrontos. Daniela mantinha-se retraída, observando Sofia à distância, como se tivesse medo de se aproximar demais. Foi durante o café da manhã que Sofia tomou coragem. Colocou a xícara sobre a mesa com força, fazendo todos a olharem. Eu não aguento mais, disse em voz firme, apesar das lágrimas nos olhos. Eu não quero que ninguém fique brigando por mim como se fosse um prêmio. Eu só quero saber se algum dia eu realmente fui amada. O silêncio foi absoluto. Helena tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Daniela chorava em silêncio. Henrique abaixou a cabeça, incapaz de encarar a filha. Marta, em pé discretamente perto da porta, anotava cada detalhe com o coração apertado. Sabia que aquele era o ponto de ruptura, o momento em que todos teriam que decidir se continuariam se destruindo ou se escolheriam finalmente reconstruir. À noite, Helena foi até o quarto da menina. Levava um álbum de fotos antigo nas mãos. Sentou-se ao lado dela e começou a mostrar imagens de quando Sofia era pequena, das poucas vezes em que haviam se permitido sorrir juntas. Eu demorei. Mas aprendi a te amar, confessou Helena, os olhos marejados. E hoje, Sofia, eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Se quiser ir com sua mãe, eu vou aceitar. Mas quero que saiba que sempre terá um lugar aqui, comigo. Sofia chorou em silêncio, abraçada à madrasta que, mesmo com todos os erros, havia estado ali nos últimos anos. Naquela mesma noite, Henrique criou coragem e bateu à porta do quarto da filha. Marta, que estava ao lado dela, a deixou sozinha e saiu discretamente. Ele entrou com passos pesados e olhar cansado. Sofia, eu não tenho desculpa. Eu fui fraco, covarde e egoísta. Eu te neguei antes mesmo de olhar nos seus olhos. E nada que eu faça vai mudar isso. Mas se você deixar, eu quero passar o resto da minha vida tentando ser o pai que você merece. Sofia respirou fundo, encarando-o. Eu não sei se consigo perdoar agora, disse com firmeza. Mas também não quero carregar ódio, só... Me dê tempo. Henrique assentiu com lágrimas discretas, aceitando aquela resposta como a única possível. Marta, do lado de fora, encostada na parede com o caderno fechado nos braços, sussurrou para si mesma. Essa casa nunca mais será a mesma. Mas talvez, só talvez, seja o começo de algo novo. Os dias seguintes foram de silêncio desconfortável na mansão.
Cada um parecia se esconder atrás de suas próprias culpas e feridas. Sofia, mais do que nunca, se sentia no centro de uma guerra que nunca pediu para travar. Mas algo dentro dela começava a amadurecer. Uma necessidade de tomar o controle da própria vida, de não ser apenas o reflexo das escolhas dos adultos que a cercavam. Daniela, sua mãe, tentava se aproximar discretamente. Cozinhava pratos que a filha gostava. Aparecia no quarto para conversar. Mas Sofia ainda mantinha certa distância. Helena, por sua vez, respeitava o espaço da menina, mas era impossível esconder o medo de perdê-la. Henrique, mais abatido que nunca, se trancava no escritório quase todos os dias, escrevendo cartas que nunca entregava. Marta, como sempre, observava. Suas anotações estavam mais carregadas do que nunca. Sofia não quer ser herança de erros. Ela quer ser dona da própria história. Foi então que, em uma tarde chuvosa, Sofia tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Desceu as escadas com uma mala pequena na mão. Marta a viu primeiro e ficou imóvel, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. "Para onde você vai, Sofia?" perguntou Helena, correndo até ela, aflita. A menina respirou fundo antes de responder. "Eu vou passar uns dias com a mamãe. Preciso conhecê-la de verdade, sem medo, sem segredos." Helena sentiu o coração despencar, mas não tentou impedir. Apenas acariciou o rosto da enteada com ternura. "Eu só quero que você seja feliz. Mas, por favor, volte." Daniela, que ouviu a conversa do corredor, chorou ao ver a filha se aproximar dela com aquele olhar determinado. Pela primeira vez, sentiu que não precisava implorar. Sofia havia escolhido. Henrique, ao ouvir o barulho da porta se fechando, desceu correndo, mas já era tarde demais. Viu pela janela a filha entrar no carro da mãe e partir. Suas pernas fraquejaram, e ele precisou se apoiar no corrimão da escada. Naquela noite a mansão parecia um túmulo. Helena chorava baixinho no quarto. Henrique bebia em silêncio no escritório e Marta, sozinha na cozinha, abriu o caderno e escreveu: "Hoje Sofia deixou a casa. Talvez seja necessário perder, para que todos aprendam a valorizar." Os dias que se seguiram foram diferentes. Sofia, na casa simples da mãe, descobriu detalhes de sua infância que nunca havia escutado. Daniela lhe mostrou cartas que nunca teve coragem de entregar, pequenos objetos guardados como tesouros, e contou histórias de noites em claro, chorando de saudade da filha. Sofia chorava, mas sentia uma estranha paz. Pela primeira vez, tinha a chance de conhecer a versão da história que sempre lhe foi negada. Mas também percebeu as falhas da mãe, o desespero, o medo, a dificuldade em lutar contra Henrique naquela época. Daniela não era uma santa, mas também não era o monstro que haviam pintado. Era uma mulher cheia de erros e acertos, como todas. Enquanto isso, na mansão, o clima era de arrependimento. Henrique mal conseguia trabalhar. Helena tentava manter a rotina, mas tudo parecia vazio sem os risos de Sofia ecoando pelos corredores. Até que, em uma noite de sábado, Marta ouviu o telefone tocar. Era Sofia. "Marta, eu preciso falar com você", disse a menina, a voz firme. "Eu tomei uma decisão." Marta ficou em silêncio, esperando. "Eu não vou escolher entre minha mãe e meu pai. Eu não quero ser metade de ninguém. Eu vou viver com os dois. Vou dividir meu tempo. Eu não sou um troféu." As lágrimas encheram os olhos da governanta. "Sofia, você não sabe a força que tem. Eu só não quero mais viver na sombra dos erros deles. Quero escrever minha própria história." Na manhã seguinte, Sofia voltou à mansão acompanhada da mãe. Henrique e Helena estavam na sala, tensos. Quando a viram entrar, levantaram-se de imediato. "Eu amo vocês", disse Sofia com a voz embargada, "mas não vou viver sendo disputada. Eu não sou prêmio. Eu sou filha. Quero poder estar com os dois sem precisar escolher." Henrique desabou em lágrimas. Helena correu para abraçá-la. Daniela assentiu em silêncio, como se, finalmente, entendesse o que precisava ser feito. Marta, de canto, fechou o caderno e pensou. Talvez o amor de uma filha seja a única força capaz de unir corações despedaçados e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança de que aquela casa poderia se encher de vida novamente. Henrique passou a noite em claro depois do retorno de Sofia. As palavras da filha ecoavam em sua mente como marteladas. "Eu não sou um troféu. Eu sou filha." Nunca em toda a sua vida havia se sentido tão pequeno.
O orgulho que carregava desde a juventude, aquele escudo de homem poderoso que nunca admitia fraqueza, agora estava em ruínas diante da verdade simples e dolorosa de uma menina. De manhã cedo, Marta encontrou-o sentado na varanda ainda com a mesma roupa do dia anterior, os olhos vermelhos de tanto chorar. "O senhor não pregou os olhos, não é?" Ela perguntou com doçura. Henrique apenas balançou a cabeça. "Marta, eu destruí a vida de todo mundo que eu dizia amar. Eu afastei a Daniela quando ela mais precisava de mim. Transformei a Helena numa mulher cheia de inseguranças e agora quase perdi a minha filha. Mas o senhor ainda tem a chance de mudar", disse Marta, olhando fundo nos olhos dele. "Sofia deu essa chance ao senhor. Não jogue fora." Henrique respirou fundo e tomou uma decisão. Naquela noite, reuniria todos na sala principal e, pela primeira vez, abriria o coração sem máscaras, sem desculpas, sem soberba. O dia inteiro foi tenso. Helena desconfiava que algo estava prestes a acontecer. Daniela mantinha o silêncio respeitoso e Sofia observava os pais, como se fosse uma juíza atenta aos mínimos gestos. Quando a noite caiu, Marta preparou a sala como se fosse para uma cerimônia. Acendeu o lustre central, organizou as poltronas, abriu as cortinas para que a lua iluminasse o ambiente. Era como se pressentisse que aquele momento mudaria o rumo daquela família para sempre. Henrique entrou devagar, segurando uma pasta cheia de papéis. Seu coração batia acelerado. "Eu pedi que todos viessem aqui porque não dá mais para viver nessa guerra silenciosa", começou ele com a voz embargada. "Eu passei a vida tentando controlar tudo, achando que o amor se conquistava com dinheiro e poder. Mas hoje eu entendi que estava errado." Daniela o olhava fixamente. Helena tremia, Sofia apertava as mãos no colo. "Daniela!" Ele virou-se para a ex-mulher. "Eu fui covarde quando te deixei enfrentar sozinha as dificuldades. Eu tinha medo de assumir a responsabilidade, medo de perder meu status. E por isso, deixei você carregar o peso de uma dor que deveria ter sido minha também." Daniela chorava em silêncio. "Helena..." Ele agora olhava para a esposa. "Eu nunca te dei a segurança que você merecia. Eu te comparei, te diminuí, te deixei acreditar que nunca seria suficiente. E ainda assim você ficou ao meu lado, cuidou da nossa filha como se fosse toda sua. Eu não tenho como pagar por isso, mas eu reconheço." Helena não conseguiu segurar o choro e cobriu o rosto com as mãos. Por fim, Henrique se ajoelhou diante de Sofia. "E você, minha filha, você é o maior presente que Deus me deu. Eu tentei te prender, tentei te moldar como se fosse um objeto meu. Mas você não é minha, Sofia, você é livre, e hoje eu só quero te pedir perdão por todas as vezes que fiz você se sentir como um troféu, e não como a menina maravilhosa que é." Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Nunca havia visto o pai tão vulnerável. O silêncio tomou conta da sala, até que Marta, com a voz firme, quebrou a tensão. "Escrevi tanto nesse meu caderno, mas hoje não preciso escrever nada, porque estou vendo com meus próprios olhos que a mudança pode acontecer." Henrique levantou-se devagar, estendeu as mãos para Sofia. A menina olhou para a mãe e depois para Helena como se pedisse aprovação. Ambas assentiram em silêncio. Então, Sofia segurou as mãos do pai e o abraçou com força. Foi um abraço longo, carregado de lágrimas, arrependimentos e, sobretudo, de esperança. Naquele momento, Daniela e Helena se levantaram ao mesmo tempo. As duas mulheres se olharam por alguns segundos, não mais como rivais, mas como mães que compartilhavam a mesma dor e o mesmo amor por Sofia. Sem trocar palavras, aproximaram-se e abraçaram a filha junto com Henrique. Marta observava da porta, os olhos marejados. Fechou o caderno e murmurou para si mesma: "Eu jamais imaginei presenciar isso. Mas finalmente, essa casa está cheia de amor de novo." Do lado de fora, a lua brilhava sobre a mansão. E pela primeira vez em muitos anos, não havia mais guerra, apenas uma nova chance de recomeço. Na manhã seguinte, a mansão parecia outra. Não era a decoração que havia mudado, nem os móveis, nem o jardim impecável. O que havia mudado era o ar. Havia uma leveza diferente, quase palpável, como se cada parede tivesse suspirado aliviada depois de anos suportando segredos, mágoas e lágrimas silenciosas. Marta acordou cedo, como sempre fazia. Mas pela primeira vez em muito tempo não sentiu o peso da rotina. Enquanto preparava o café, ouviu risadas vindas da sala. Espiou pela porta
e viu Helena e Daniela sentadas lado a lado, conversando tranquilamente enquanto Sofia as ouvia com atenção. A cena era tão improvável que Marta teve de segurar as lágrimas. Pouco depois, Henrique apareceu, com a postura mais simples do que nunca, sem o ar arrogante, sem o olhar de superioridade. Aproximou-se da mesa, beijou a testa da filha e cumprimentou as duas mulheres com respeito. Hoje é um novo dia, disse ele puxando uma cadeira. Eu quero que seja o primeiro de muitos, em que a gente viva como família, de verdade. Sofia sorriu, abraçando-o sem reservas. Ao longo das semanas, a transformação foi se tornando cada vez mais visível. Henrique deixou de lado os encontros sociais fúteis e passou a acompanhar a filha em seus projetos escolares, em apresentações de música, em pequenos passeios. Helena, antes insegura, floresceu em confiança, redescobrindo-se como mulher além de esposa e madrasta. Daniela, aos poucos, encontrou espaço para recomeçar sua própria vida, sentindo que finalmente o fardo havia sido retirado de seus ombros. E Marta? Marta continuava a anotar tudo, mas agora suas páginas não eram mais cheias de desabafos tristes ou observações duras. Eram relatos de superação, pequenos registros de alegria. Sofia tocou o piano para os pais e foi aplaudida por todos. Henrique ajudou Helena a organizar o jardim. Daniela voltou a sorrir como não fazia há anos. Mas o que realmente marcou Marta aconteceu numa tarde ensolarada. Estavam todos reunidos no quintal, ao redor de uma mesa simples, rindo de histórias do passado. Sofia pediu que a avó, mãe de Daniela, que raramente aparecia por causa das tensões familiares, viesse visitá-los. Para a surpresa de todos, a senhora aceitou. Quando ela entrou, encontrou Henrique de pé esperando para cumprimentá-la. Eu sei que não mereço sua confiança, disse ele com humildade, mas quero pedir que a senhora veja com os próprios olhos que estou tentando ser um homem diferente. A avó de Sofia, emocionada, apenas assentiu e abraçou a neta com força. Marta, observando de longe, abriu o caderno. Era a última página. Escreveu com calma, cada letra carregada de emoção. Eu pensei que minha missão nesta casa era apenas servir, cozinhar, limpar e registrar. Mas hoje entendi que Deus me colocou aqui para testemunhar o poder da mudança, para lembrar a todos que mesmo os corações mais endurecidos podem aprender a amar. A guerra acabou. Agora existe paz, e eu, a governanta que anotava tudo, posso finalmente descansar o coração. Fechou o caderno, respirou fundo e sorriu. Não havia mais nada a escrever. O que viria dali em diante não precisava ser registrado, porque seria vivido. E assim, a história daquela família que parecia fadada a ruir encontrou sua redenção. Marta, pela primeira vez em décadas, olhou para o futuro com esperança. E quem ouve essa história entende. Perdão nunca é sinal de fraqueza. É a prova mais forte de amor. E se você acredita que o perdão pode transformar vidas, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Porque histórias como essa só fazem sentido quando tocamos corações juntos.